Olá você, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Adalex Góes aqui. Entenda de uma vez por todas que as ações que os comunistas tomam nunca é uma ação à toa. Eles têm sempre um propósito, eles têm sempre um porquê, eles têm sempre um motivo para isso. Você vai entender, por exemplo, as indicações que foram feitas para a nossa Suprema Corte. Primeiro, que isso é uma indecência absurda, é algo imoral. Colocar pessoas que não são juízes de carreira para tomar decisões no nosso judiciário. Então, as indicações que estão lá na Suprema Corte são indicações políticas. Agora, muitos de nós estão se perguntando assim: como Lula pode controlar todos esses ministros? Como é que o Lula consegue influenciar as decisões por esses ministros da Suprema Corte? O que há por trás disso? Bem, uma entrevista dada pelo Modesto Carvalhosa, aquele que foi responsável pelo pedido do impeachment da Dilma, esclarece muita coisa para a gente. O presidente Jair Bolsonaro também fez alusão ao porquê de alguns ministros defenderem tanto o Lula. E vamos trazer essa entrevista de 2018 para você acompanhar a partir de agora. Isso vai te ajudar a compreender plenamente o que está acontecendo nesse momento com a nossa Suprema Corte. O ex-presidente Lula, que é réu condenado pela Justiça Federal, declarou outro dia, e saiu em todos os jornais, de que se ele for preso, ele vai arrastar os ministros do Supremo Tribunal também com ele. Se alguém faz uma ameaça dessa, fica bem claro de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo ameaçados. Não digo ameaçados em questão só de questão da vida deles, da família, mas por algum erro no passado, alguma questão particular na vida que não pode ser revelada. Evidentemente que a ameaça veio do próprio Lula nesse sentido. Vou arrastar comigo para a prisão também o Supremo Tribunal Federal. Aquela Portanto, decisão, a ameaça é clara. Sim, mas isso nos autoriza também a pensar que aquela decisão do Supremo de adiar o julgamento, de conceder a liminar e, com isso, livrar Lula da previsível questão da prisão pelo julgamento que aconteceria na segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Supremo Tribunal exibiu medo de ser o responsável pelo pedido de prisão de Lula na Semana Santa e, com isso, gerar comoção popular ou atos de represália? São duas coisas. O Supremo Tribunal Federal mostrou na última quinta-feira que ele está sequestrado pelo Lula. O Lula sequestrou o Supremo a ponto de concederem aquela medida cautelar incidental que não tem nenhuma figuração jurídica, nenhuma base legal para se suspender a execução de uma prisão sem julgar o habeas corpus, sem fazê-lo. De modo que o que o Supremo Tribunal mostrou, evidentemente que ele está atemorizado por esse tipo de ameaças que vem pessoalmente para cada um dos ministros. E, por outro lado, também quis testar a opinião pública, para ver como é que a opinião pública reagia a esse adiamento. Vamos ver como é que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, vai reagir a isto. E a reação é violenta. A reação é de indignação geral contra esse tipo de manobra que foi feita pelo Supremo. Bem, depois dessas falas do Modesto Carvalhosa, está muito claro o que está acontecendo no nosso país. É por isso que algo precisa ser feito. E esses ministros da Suprema Corte não são legítimos. A sua autoridade não é legítima. O que eles estão fazendo é só uma extensão da sua vida, do seu cotidiano. Eles desrespeitam a Constituição todos os dias. São ilegítimos, não devem estar ali na Suprema Corte. Como instituição, a Suprema Corte é fundamental, é importantíssima, não só no Brasil, como em todas as partes do mundo. É preciso que haja um judiciário. No entanto, com essas indicações que aí estão, feitas pelo Lula,
feitos pela Dilma, feitas pelo Temer, essas indicações são políticas. Essas indicações mostram muito bem claro que todos os ministros que lá estão devem ser varridos da Suprema Corte e substituídos por juízes de carreira. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e, como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo mais!